Mas os irmãos já vão abrir no capítulo 47 de Gênesis. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Eterno Poderoso, nós te agradecemos por estarmos aqui mais um dia, na Tua presença santa e gloriosa, Pai, na Tua presença, louvando e bendizendo o Teu santo nome. E agora nós queremos aprender mais do Senhor, mais aquilo que o Senhor tem para passar para nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos estar desfrutando da Tua sabedoria nessa hora. Venha abençoar a vida de cada um, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos abram então Gênesis 47. Última porção do livro de Gênesis. Porção número 12 da Torá. Gênesis 47, versículo 28. Todos acharam, hein? Vou estar lendo aqui. A porção, ela tem por nome E viveu, Vaieri. Jacó viveu 17 anos na terra do Egito. Assim, Jacó viveu até os 147 anos de idade. Chegou o momento em que se aproximava a morte de Israel. Por isso ele chamou por Yosef, seu filho, e lhe disse: se você me ama de verdade, por favor, põe a mão sobre minha coxa e jure que, em consideração a mim, não me sepultará no Egito. Em vez disso, quando eu dormir com meus pais, você deverá levar-me para fora do Egito e sepultar-me onde eles estão sepultados. Ele respondeu: farei como você disse. Ele pediu: faça o juramento. E ele jurou. Então Israel curvou-se até a cabeceira de sua cama. Pouco tempo depois, alguém contou a Yosef que seu pai estava doente. Ele levou consigo seus 2 filhos, Menaché e Efraim. Jacó foi avisado: Yosef, seu filho, está a caminho. Israel reuniu suas forças e sentou-se na cama. Jacó disse a Yosef: El Shaddai apareceu a mim em luz, na terra de Canaã, e abençoou-me, dizendo: eu o tornarei muito fértil e numeroso. Farei de você um grupo de povos e darei essa terra a seus descendentes para que a possuam para sempre. E seus 2 filhos, nascidos na terra do Egito, antes de minha chegada aqui, são meus. Efraim e Menaché serão meus, tanto quanto Reuben e Shimeon. Os filhos nascidos de você depois deles serão seus, mas com vistas à herança, eles serão contados com seus irmãos mais velhos. Quanto a mim, quando cheguei de Padã,
Raquel morreu repentinamente, enquanto viajávamos pela terra de Canaã, enquanto ainda estávamos distantes de Efrate. Por isso eu a sepultei ali, no caminho para Efrate, também conhecido como Beit-Lehem. Até aqui, irmãos. Aqui nós vemos a última porção do livro de Gênesis, fechando aí a história dos dois últimos patriarcas. Nós vimos aí figuras muito importantes no livro de Gênesis, no livro de Bereshit. Nós vimos aí figuras históricas aí que foram importantíssimas para a história da humanidade e depois também para a história do povo de Deus, Israel, o povo escolhido por Deus para portar a sua palavra. E nós vimos aí Adão, foi o primeiro grande homem ali que apareceu, que foi o primeiro, inclusive foi o primeiro homem que existiu na terra, o primeiro homem que foi criado. Após ele nós vimos Noé, depois nós vimos ali o grande pai da fé, que é Abraão, depois nós vimos seu filho ali, o seu filho Isaac, que teve uma vida mais tranquila ali do que a do seu pai, e depois nós vimos a vida do conturbado Jacó, aí que nós vimos todos os problemas que ele passou na vida e tudo aquilo que ele enfrentou. E depois nós terminamos vendo a vida de Yosef, que foi o filho de Jacó, ali, um dos filhos de Jacó com Raquel, ele e Benjamim, foram os dois filhos com sua mulher amada, Raquel, e nós terminamos vendo a história deles. E nós vimos semana passada que eles foram todos morar no Egito, por ali estava melhor ali de se viver, porque o Egito não estava passando tanta necessidade quanto as outras terras, e Yosef estava como governador ali, então ficou mais fácil para que eles fossem no Egito. Toda a família ali estava no Egito, e se começa falando que eles estavam e viveram 17 anos na terra do Egito. E aqui vai falar sobre os últimos dias da vida do patriarca Jacó também. E nós voltamos a ver a figura dele aqui, apesar das outras porções que estiverem focado em José, nós vemos a história de José, essa aqui foca também bastante em Jacó. E nós vamos ver as bênçãos depois que Jacó passou pelos seus filhos. E Jacó ali nós vimos que ele viveu uma vida tranquila só na infância dele. Na sua infância ele era uma pessoa muito pacata, como diz a Bíblia. Era uma pessoa que habitava mais em tendas. Ali a tradição diz que ele gostava de estudar. Então ele ficava ali aprendendo com seu avô, Abraão ali, e com o seu pai. Ele gostava ali de aprender a palavra de Deus ali, tudo aquilo que os pais dele sabiam sobre Deus, eles passavam ali para o seu filho, ele ficava estudando. E também o filho de Noé, também que estava vivo na época, segundo a tradição, o Shem, que era um sacerdote de Deus ali, ensinava ali com ele. Então ele focava a vida em aprender ali. Quando a sua vida estava na bonança, na juventude dele, quando não havia tantos problemas na vida dele, ele focou em estudar. Na sua vida ficou estudando e se preparando. Depois, quando veio a tribulação na vida dele, quando ele teve que fugir de seu irmão, quando ele foi enganado ali pelo tio picareta dele ali, Labão, foi enganado várias vezes ali, o seu tio sempre querendo se aproveitar ali, ele teve uma experiência ali com Deus, de dificuldade, passou pelas dificuldades, porém ali ele prosperou naquilo lá. Jacó se tornou conhecido ali em toda a terra ali, pelas suas riquezas, pela sua prosperidade, no momento que ele estava passando tribulação. Foi aí que Deus prosperou a vida dele. E na vida de José também não foi diferente. José também viveu uma infância mais tranquila, apesar dele não ter feito com o seu pai ali, mas ele passou por muitas tribulações, e na tribulação Deus prosperou ele também. Isso daí se repete na vida de todos os patriarcas e os personagens da Bíblia. É um período de paz, um período de sossego, em que eles se prepararam. Daí quando veio a tribulação, quando veio os problemas, eles estavam prontos para enfrentar. Daí quando eles estavam prontos para enfrentar, Deus prosperou a vida deles ali através da capacidade que eles tinham ali para enfrentar esses problemas. Então nós também podemos aprender muito da vida ali do patriarca Jacó, não só isso, né? Várias coisas nós aprendemos da vida dele, a superação que ele teve ali do seu problema, da sua má fama que ele tinha, que ele superou aquilo lá e se tornou um patriarca ali conhecido, que portou depois até o nome Israel, que é um nome que foi dado ao povo que veio dele ali, e foi o pai das 12 tribos ali de Israel também.
que foi dado o nome ali a todos os seus filhos, e ele se preparou no momento de bonança. Na nossa vida também nós podemos aprender disso. Quando a nossa vida está bem, está tudo em paz, nós estamos mais sossegados, a gente não tem que resolver tantos problemas na nossa vida, a gente tem que aproveitar e se preparar na nossa vida, não ficar parado. Porque algumas pessoas acham que quando vem o tempo de paz na vida é tempo de dormir, né? Tempo de descansar. Não fisicamente, eu digo, mas descansar da obra de Deus, às vezes dormir na obra de Deus, não querer mais fazer, deixar um pouco de lado, porque agora está em paz. Mas não, a gente tem que se preparar, a gente tem que estudar, a gente tem que aproveitar e ter um preparo, porque se a gente não tiver um preparo, o tempo de paz um dia vai acabar. Eu não vim aqui para mentir, né? Para falar que a paz vai durar para sempre aqui na nossa vida. Nós sabemos que a vida nossa aqui é luta, até o fim da nossa vida, até quando sair o último suspiro nosso, assim como saiu de Jacó nessa porção, nós vamos estar lutando aqui nessa vida. Então eu não vou falar para você que esse período de paz vai durar para sempre, se você está vivendo algum período de paz na sua vida. Talvez venha outro problema, mas se você não estiver preparado, agora é o momento de você se preparar, agora é o momento de você buscar, assim como diz Salomão também, quando você busca cedo a sabedoria, você encontra ela. Aquele versículo que todos têm uma leitura um pouquinho errada, né, de orar de madrugada. Não, Salomão está falando para buscar sabedoria cedo ali, não orar de madrugada. Né? Oração você pode orar a qualquer momento que vai valer da mesma forma ali a sua oração. Mas ele fala ali buscar sabedoria cedo. Aqueles que cedo me buscam me encontrarão. Mas quem está falando ali? É a sabedoria. Se você ler ali o contexto, quem vai estar falando ali a voz é a sabedoria, uma personificação ali da sabedoria. Então quanto mais cedo você busca ela, quando está em paz, mais cedo você encontra ela, você vai conseguir encontrar ela, porque depois, no meio da tribulação, é difícil buscar a sabedoria. Você tem que ter tido ela já. E a sabedoria vem de professores, de mestres, que Deus coloca na vida da gente, no período de paz, para contar para a gente como é que se vive a vida. Assim como Jacó, ele aprendeu com seus pais ali, com seu pai, com seu avô, tudo aquilo que ele precisava saber da vida. Seus pais ali, o seu avô, ensinaram para ele tudo que ele tinha que saber da sua vida, tudo aquilo que ele tinha que fazer para Deus, as coisas como que eram ser um servo de Deus, como que era ali ser um homem honrado. Todos esses valores foram ensinados ali para Jacó, e ele teve tempo para aprender, para absorver tudo isso. E quando você está em paz, você deve absorver tudo aquilo que der para você absorver, você tem que absorver. Por quê? Porque vai servir no tempo de guerra depois. No tempo da luta vai servir depois para você. No tempo de paz é um tempo de preparação. E depois ali, quando Jacó passou todos esses problemas, ele estava ali agora no Egito, numa vida um pouco mais sossegada, mais longe do propósito ainda que Deus tinha para a sua vida. Que era a terra de Canaã, a terra que Deus tinha prometido. E outra, o Egito era uma terra totalmente idólatra. Ele estava no meio de um mundo idólatra ali ao seu redor. Um lugar que não era favorável à sua fé. E mesmo assim ele tinha o que? O desejo da promessa de Deus à sua vida. Porque ele chama ali no começo que nós lemos, ele chama o seu filho José e ele faz o seu filho José jurar que quando ele morresse, o José ia enterrar ele lá na gruta de Macpela, que a gente viu que foi Abraão que comprou essa gruta ali para enterrar sua esposa Sara, onde ele mesmo estava enterrado ali. Ele e os outros patriarcas eles estavam enterrados ali. E ele falou: não, meu filho, jure que quando eu morrer aqui, quando eu der meu último suspiro, você vai me enterrar lá. Porque ele estava no Egito, mas o coração dele estava na terra prometida. O coração dele estava em Canaã. Nós também nós estamos numa sociedade que não é uma sociedade perfeita, não é uma sociedade que teme a Deus. Nós estamos no meio de uma sociedade que tem valores invertidos da palavra de Deus, não segue a palavra de Deus, fala que é bobeira, que é bobagem. Muitos às vezes até falam que segue, mas não segue, ficam torcendo as palavras de Deus. Nós vivemos uma sociedade assim, mas o nosso coração não deve estar nela. Assim como Paulo disse, nós estamos nesse mundo aqui, mas nós não devemos nos conformar com ele. Conformar ali não é só a gente olhar para o mundo e balançar a cabeça.
Conformar, que ele está dizendo ali, é se tornar como o mundo. Se tornar, conformar, é tomar forma do mundo. Paulo nos diz ali em Romanos para nós não nos tomarmos a forma desse mundo. Por quê? Porque o próprio, depois Pedro vem falar que o mundo, ele jaz no maligno. Ele jaz no maligno. Nós não devemos tomar a forma dele. Nosso mundo está andando numa direção, nós não devemos ir nessa direção. Nós devemos ir na direção de Deus a nossa vida. E Jacó ali, José, eles estavam no mundo de pecados, mas eles não estavam pecando, porque eles eram separados para Deus. Nós não vamos sair desse mundo aqui, eles não quiseram sair, eles continuaram vivendo no Egito ali, até as suas mortes, mas o seu coração estava em Canaã. E o nosso coração também, nosso coração está na nossa cidade celestial. Depois 1 Pedro capítulo 2 vem falar para nós, aqui, até indicado aqui nessa paraxá, como leitura do Novo Testamento, ele vem falar que nós somos estrangeiros, assim como os patriarcas, nós somos estrangeiros na terra, porque a nossa pátria não está aqui, nós somos estrangeiros aqui, nós não pertencemos a esse lugar, nós não pertencemos a esse sistema do mundo, nós não pertencemos a ele. A nação nossa aqui, apesar de nós sermos brasileiros aqui, muitos são descendentes dos imigrantes, italianos, japoneses, vários imigrantes, a nossa nação não é nem Itália, nem Japão, nem Brasil. A nossa nação verdadeira está nos céus, como a Bíblia nos fala. A nossa cidade está nos céus, onde Jesus tem nos preparado um lugar para nós morarmos um dia. Então a nossa pátria está lá, o nosso coração deve estar lá, porque nós podemos perecer aqui, mas a nossa intenção, a nossa vida, ela tem que ser vivida, mas com o coração em Deus, um coração no reino de Deus, e não aqui no reino desse mundo, no reino aqui que nós estamos vivendo hoje, no sistema mundial, que nós vivemos aqui nessa terra. Mas o nosso coração tem que estar no céu, tem que estar em Deus, tem que estar junto com Deus. A nossa intenção do coração tem que estar junto com Ele, para que nós possamos estar sempre ligados à vontade dEle na nossa vida, e não conforme o mundo anda na nossa vida. Porque para que o mundo não venha influenciar a gente, mas que nós possamos ter alguma certa influência nesse mundo. Nós não podemos mudar o mundo sozinho, mas nós podemos ter uma certa influência nesse mundo. Nós podemos deixar uma marca nesse mundo, assim como Jacó deixou uma marca importantíssima no mundo. Nós podemos também deixar essa marca nossa no mundo, para que nós possamos abençoar esse mundo, que nós possamos chamar o reino dos céus até esse mundo, porque nós vivemos aqui nele, e a nossa responsabilidade dada por Deus é cuidar desse mundo, para que ele seja um lugar melhor. Então nada de pressa de ir embora. Sei que nosso coração está no céu, nós queremos, almejamos ali a pátria celestial, mas nada de pressa de ir embora. Por quê? Porque nós temos trabalho para fazer aqui, nós temos mudança para concluir aqui. Quando Deus achar que for melhor nos tirar daqui, que a nossa missão terminou, é Ele, é a vontade dEle, nós cumprimos a sua vontade. Agora, enquanto nós, pela vontade dEle, nós estamos aqui, vamos continuar trabalhando para mudar o mundo, para que esse mundo não fique parado. Nós não devemos ficar parados na nossa vida, nós devemos sempre continuar aprendendo mais e mais de Deus. Assim como o tubarão, que se ele parar, ele para de respirar também, se ele para de se movimentar. Alguns não, mas a maioria dos tubarões eles precisam estar sempre nadando, para que a branca dele seja ventilada ali pelo oxigênio da água, porque se ele parar e ficar parado ali, ele para de oxigenar e ele não consegue mais sobreviver, ele tem que estar sempre andando. E nós também, nós não devemos parar, nós devemos ser como ele também. Sempre estar andando, para quê? Para que a nossa vida seja engrenada, porque esse caminho aqui não tem mais volta. O caminho de Deus que você entrou, não tem mais volta, não tem mais outro caminho. Você sabe que esse é o caminho certo. Então não tem como olhar para trás esse caminho. Jesus falou, quem toma a mão no arado não pode olhar para trás. Não pode olhar para trás, é só para frente. Você tem que seguir, não pode pensar em desistir, pensar em parar. Não, porque se você parar, você vai morrer. Assim como o tubarão. Então você tem que continuar, não olhando para trás, mas sim olhando para frente, para o alvo que é Jesus, até você conseguir alcançar Ele. Você tem que continuar nadando, nadando, e olhando para o alvo que é Jesus, nunca parando na nossa vida, sempre crescendo. Mas deu um problema,
eu errei aqui, mas vamos consertar, vamos levantar de novo. Vamos ver o nosso... Você vê a vida de Jacó, quantos erros que ele fez ali, mas ele teve coragem para se levantar, e agora ele está sendo honrado ali no dia da sua morte. Ele vai se juntar ali aos seus antepassados ali, aqueles que serviram a Deus antes dele, honrado. Por quê? Porque ele continuou seguindo em frente, apesar de ele ter errado, apesar de ele ter feito muita coisa que atrapalhou a vida dele, ele se levantou e foi em frente de novo. E mesmo que você erre, você faça alguma coisa errada no caminho, não fique se lamentando, saindo da igreja, parando. Não, levanta e vai em frente de novo. Porque todo mundo passa aqui por momentos que às vezes a fé parece que está fraca, parece que as coisas não estão indo. Não é novidade para ninguém isso daí. Todo mundo passa por isso. Que as tribulações que a gente passa na nossa vida, mas elas não podem ser maiores do que o nosso desejo de continuar. O nosso desejo de continuar com Deus, o nosso desejo de chegar em Deus deve ser muito maior do que as dificuldades que a gente passa aqui nessa vida. Se as dificuldades vêm atrapalhar a vida da gente, mas o meu desejo de estar com Deus é maior, então eu vou continuar. Mesmo que a dificuldade esteja me atrapalhando, esteja ali me aleijando, mas não, eu quero continuar, mesmo mancando ali, mesmo machucado, eu quero continuar, nem que seja mais devagarzinho, mas eu quero chegar a Deus. Nem que seja machucado, nem que seja de qualquer forma, nós queremos continuar com Deus, porque o desejo que Deus coloca no nosso coração é de continuar. E por isso você não deve parar, nem que você esteja se achando um lixo, que não consigo fazer nada certo, eu tento servir a Deus, às vezes não consigo, mas não, continua, porque o desejo seu é de continuar na casa de Deus, é de continuar no caminho de Deus, então siga esse desejo, porque foi Deus que colocou no seu coração. Não desista, continue no caminho, continue, é difícil, vai ter luta, pro resto da nossa vida vai ter luta, mas um dia nós vamos descansar das nossas obras, um dia nós vamos descansar delas, para nós estarmos junto com Deus, para fazermos a vontade dEle, para tudo sempre. E ali, Jacó ali chama José, e ele traz ali os seus 2 filhos, que pouco tempo depois que Jacó ali manda José jurar, ele fica doente. Ele já sabia que ele estava nas últimas ali, um tempinho depois, ele começou a adoecer. Ele já sabia que ele iria embora ali desse mundo e que ele iria descansar com seus antepassados. E ali José ele traz os seus 2 filhos, que José teve ali no Egito, Manassés e Efraim, e traz junto com ele para o seu pai. E ali quando Jacó soube que José estava vindo, mesmo doente, ele reuniu suas forças e sentou ali na beira da cama, para poder receber eles. E quando chegou ali José e seus 2 filhos, ele fala assim para José: esses seus 2 filhos serão meus, e não seus. Por quê? Porque eles vão ser abençoados na herança junto com seus irmãos. Porque se você for ver bem, não tem uma tribo chamada José, tem uma tribo chamada Manassés e uma tribo chamada Efraim, se você perceber bem, mas José também é filho de Jacó, ele devia ter uma tribo ali dele, mas não, Deus fez com que os seus 2 filhos ali formassem 2 tribos em Israel, e não uma só, para que Deus abençoasse tremendamente ali a vida deles. E então Jacó fala: seus filhos vão ser meus, eles vão ser contados junto com seus irmãos mais velhos, eles vão ser contados como se fossem meus filhos, não seus. Agora os filhos dos seus filhos, aí esses serão contados como a sua descendência ali, como a sua herança, mas os seus filhos, esses 2, vão ser contados ali comigo, porque eles vão receber a herança ali da terra de Israel. Jacó, ele foi muito profético ali, as suas palavras nos seus últimos dias de vida. Ele estava profetizando ali a formação do povo de Israel, que seria formado ali pelos 2 filhos de José também. E esses 2 filhos ali foram muito abençoados ali por Jacó. Já vou ler a bênção ali que eles tiveram, que até hoje, quando o judeu vai abençoar os seus filhos durante o Shabat, ele diz que vocês sejam tão abençoados quanto Manassés e Efraim. É uma bênção ali que os judeus sempre falam para os filhos ali no Shabat, que é: vocês sejam tão abençoados quanto foram Manassés e Efraim. Por quê? Porque eles receberam uma bênção especial ali, principalmente pelo seu pai, que foi um homem justo, um homem ali que, mesmo desprezado por seus irmãos, vendido, sofrido várias injustiças ali, ele continuou firme a Deus,
Ele teve a oportunidade de pecar ali com a mulher de Potifar, mas não pecou, continuou firme. Ele foi honrado e depois seus filhos receberam uma bênção ali em dobro do que os outros. Então, ó, depois que eles chegaram ali, José traz ali os seus filhos para que o seu pai vai abençoar. Então ele pega na mão do seu filho, numa mão direita, e leva o mais novo, ele pega pela mão direita, que era Efraim, e coloca ali na mão esquerda do pai dele, para que o pai fosse abençoar, porque Jacó estava com a visão turva ali. E o filho mais velho, o primogênito, que era Manassés, ele pegou pela mão esquerda ali e trouxe até a mão direita do pai, porque a mão direita seria a bênção maior, pelo costume ali da época. Mas daí o que Jacó fez? Jacó trocou as mãos. Jacó ali inverteu suas mãos, e com a sua mão direita, em vez de ele colocar no primogênito que estava ali, que José colocou ali justamente porque era o primogênito, mas não, ele colocou ali. Ele colocou no outro, que era o mais novo. E a mão esquerda ali, que seria a bênção menor, ele colocou no mais velho, no primogênito. Ele trocou ali as suas mãos. E por que isso? Porque Deus abençoaria muito mais ali Efraim, mais novo. Isso lembra o quê? A própria história de Jacó, não é? Porque Jacó não era o menor também? Que quem era para ser o primogênito era Esaú. Mas quem foi o quê? Fiel foi Jacó. O menor foi abençoado. E ali também Deus vai abençoar o menor. Porque para Deus não existe muito essas regras de primogenitura. Não que não exista, claro que Deus respeita, mas quando Deus, às vezes ele quer abençoar uma pessoa, mesmo que seja menor, ele abençoa. Não importa se é primogênito ou não é. Assim como Jacó, por quê? Porque para Deus importa o quê? A intenção do coração da pessoa. Deus ali respeitou, claro, a escolha do primogênito de todos os outros ali, sim, porque eles foram fiéis a Deus. Agora, Esaú, que era primogênito, que era para ser abençoado por Deus, foi infiel e não foi abençoado. Então Deus ele abençoa até os pequenos ali, mas Manassés não ficou sem bênção também, ele ficou com uma bênção ali de Deus. Porém, Efraim seria muito maior do que Manassés, e os dois receberam uma bênção grande ali do seu pai, Jacó. E José ficou bravo com isso, ele falou assim: não, pai, mas esse não é o primogênito, você tem que colocar a mão direita sobre o primogênito. Mas aí Jacó falou: sei disso, meu filho, eu sei, ele também se tornará um povo e será grande. Ele também foi abençoado, Manassés. Mesmo assim, seu irmão mais novo será maior que ele, e seus descendentes se transformarão em muitas nações. Porque Deus, ele não vê o presente, Deus vê o futuro, ele vê na frente. E quando aprove, quando ele quer, ele revela o futuro aos seus filhos. E ele revelou ali a Jacó o futuro, porque se fosse pelo presente somente, o primogênito vai ser mais abençoado, porque ele tem a bênção de primogênito. Mas não, Deus ele sabe do futuro. E mandou ali, com uma profecia, abençoar a Efraim. E depois ali, Israel disse a Yosef: veja que estou à beira da morte. Aqui, essa bênção que ele deu para os filhos. Israel falará a respeito de vocês e suas bênçãos quando disserem que Deus os faça semelhante a Efraim e Manassés. Daí que vem o costume do judeu abençoar o seu filho, que Deus faça semelhante a Efraim e Manassés, que Deus te abençoe tanto quanto eles. Assim ele colocou Efraim à frente de Manassés. Israel disse a Yosef: veja que estou à beira da morte, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus ancestrais. A outra profecia. Deus levará vocês de volta. Por quê? Porque nós sabemos ali, Deus tinha revelado isso para Abraão, já, se os irmãos lembram, que o povo ia ficar cativo de uma terra estrangeira por tantos anos ali, e depois Deus resgataria eles de volta. Já sabia, Deus sabe tudo de antemão, porque tudo é plano dele na vida. Depois nós vamos ver ali com José, quando o pai de José, ali, Jacó, morre, os seus irmãos ficam todos desesperados. Eles falam assim: agora que o nosso pai morreu, o José vai querer vingar a gente. Daí José o que fala para eles? Não, vocês foram usados no plano de Deus. Somente isso. Eu não vou fazer nenhum mal a vocês, porque por vocês foram usados no plano de Deus para eu estar do jeito que eu estou hoje. Então José ele fez igual Jó, considerou o mal de Deus também para a vida, como um bem. Porque Jó também ele falou para sua mulher: nós aceitaremos só o bem de Deus e não o mal? Quando a sua mulher mandou que ele morresse ali, desistisse de tudo, abençoasse ali a Deus e morresse. Ele falou: não, mas a gente aceitou o bem de Deus e o mal, a gente não vai aceitar também?
E José considerou o mal de Deus bem. Por quê? Porque ele considerou que toda aquela dificuldade que foi causada ali pelos seus irmãos, de vender ele como escravo, e tudo aquilo que ele passou, foi preso, toda aquela dificuldade, ele considerou aquele mal, que é uma coisa mal no sentido de atrapalhou a vida dele, né? Foi difícil para a vida dele, ele considerou como um bem, ele considerou como parte do plano de Deus para a vida dele. E ele também aqui considerou o quê? Como parte do plano de Deus para a sua vida. E parte do plano de Deus para Israel era passar pelo Egito. Era plano de Deus, não era que eles estavam lá à toa e Deus foi lá e resgatou porque Deus ficou com dó deles e daí foi lá e resgatou do Egito. Não, era plano de Deus desde o início. Tudo que a gente passa na nossa vida é plano de Deus na nossa vida. Tudo que nós passamos aqui é por permissão de Deus para nós, porque Deus ele controla tudo. E se a sua vida está no caminho dele, porque senão a vida fica como uma folha ao vento mesmo, como diz o Igor, se a pessoa sem Deus. Deus nem se preocupa ali, porque a pessoa está vivendo o seu próprio caminho. Agora, quando você coloca o seu caminho na mão de Deus, muitas vezes o plano dele é, às vezes, que você passa por um sofrimento, que você passa por uma coisa difícil. Por quê? Porque durante a luta, o irmão Carlos estava falando lá embaixo, durante a luta o quê? Durante a luta nós vemos Deus, nós vemos ali a glória de Deus, nós aprendemos mais de Deus, nós somos edificados com Deus, a nossa fé aumenta. Não é uma coisa à toa, Deus coloca isso para que nós cresçamos. E Deus colocou o Egito para Israel, para que Israel crescesse, porque se você for ver, Israel cresceu no Egito. Israel cresceu numa terra que não era a terra prometida. E foi lá que eles cresceram. Como que era Israel aqui? Era a família de José. De José, Jacó, né? Jacó, seus filhos e os filhos ali dos filhos de Jacó. Esse era Israel, não era um povo grande ainda. Mas depois no Egito, depois que a gente fechar aqui a paraxá de hoje, nós vamos ver ali no começo de Êxodo que Israel era um povo grande já. Por quê? Passou pouco tempo ali que eles estavam no Egito, aí veio um faraó que não conhecia José e começou a castigar ali o povo com um trabalho escravo ali no Egito. Por quê? Porque o povo estava grande já, ele estava assustando. Porque cresceu onde? No meio da tribulação, no meio ali do Egito. E nós também, nós estamos aqui nesse mundo no Egito, mas nós vamos crescer aqui nesse mundo do Egito. É assim que a igreja cresce. É no meio do mundo mesmo que a igreja vai crescendo. Num lugarzinho ali, depois vai lá onde ninguém liga muito, tem uma igrejinha lá, que está crescendo. Lá no meio do sertão, lá tem uma igrejinha lá também, porque a igreja continua crescendo, no meio do mundo. Ali em cidades grandes, tem as igrejas também. Por quê? Porque o povo de Deus está crescendo também. O povo de Deus cresce em meio ao sistema mundial mesmo, corrupto. E a igreja vai crescendo em meio a ele. Para quê? Para mudar ele. Assim que nós vamos mudar nesse sistema mundial. E tudo é plano de Deus. Então ali ele dá o que vai acontecer com o povo. Que o povo passaria pelo Egito, mas o que? Deus estará com vocês e os levará de volta à terra dos seus ancestrais. Vai trazer de volta. E isso daí a gente vai ver nas próximas, aí, até o final do ano. Por quê? Porque é a história do Êxodo. A história de que Israel saindo do Egito, Israel chegando em Canaã, que só vai acabar com Josué ali na conquista de Canaã. Só vai acabar com ele, que eles vão conseguir entrar mesmo na terra. Isso aí foi tudo profetizado, porque Deus ele não deixa os seus servos enganados. E Jacó, então, depois de dar a bênção particular ali para os filhos de José, ele chama o resto dos filhos, então. Daí ele chama todo mundo, ele diz assim aos filhos, reúnam-se e eu vou dizer o que vai acontecer nos últimos dias. Essa é a palavra de Jacó ali para os seus filhos, no Harit Hayamim, nos últimos dias. E todo mundo é curioso sobre o que vai acontecer no futuro, né? Ele chama ali os seus filhos e fala, vou falar para vocês o que vai acontecer no Harit Hayamim, nos últimos dias, últimos dias da terra mesmo, os últimos dias desse sistema aqui, antes do quê? Da era messiânica, antes do reinado do Messias. E o Messias, né? Como que ele se encaixa aqui? Vamos ver uma profecia aqui, não uma só, mas nós vemos várias profecias sobre o Messias aqui, mas principalmente com Judá. E nós sabemos que o Messias veio da tribo de Judá, ele é descendente ali de Judá. Mas vamos ver aqui, por exemplo, ele começou dando a bênção de Rúben. Rúben, você é meu primogênito. Foi o primeiro ele que nasceu para ele, Reuben.
minha força, as primícias de minha virilidade. Apesar de ser superior em vigor e poder, você é instável como água. Por isso sua superioridade terminará, pois você subiu à cama de seu pai e a maculou. Ele subiu à cama de minha concubina. Ali, se vocês lembram, Rubem ali cometeu o erro de tomar uma das mulheres do seu pai. Ali. E aqui ele seria castigado por isso. Apesar de você ser superior, você é instável. Então essa sua superioridade vai acabar. Mas mesmo isso é a bênção, é a bênção mesmo, não é maldição que ele estava dando, é a bênção. É a bênção ali para a vida, porque serviria para corrigir o povo ali. E Simão e Levi? Os seus irmãos lembram o que Simão e Levi tinham feito mesmo? Eles tinham ido lá e matado todo mundo que tinha na cidade lá do príncipe que tinha estuprado a sua irmã. Eles foram lá e mataram todo mundo. Eles fizeram todo mundo circuncidar para ficar com febre, todo mundo ali debilitado, e foram lá e mataram tudo. Então olha o que foi falado para eles. Ó. Simão e Levi são irmãos, ligados por armas de violência. Que eles mataram ali várias pessoas ali. Que eu não entre em seu conselho, que minha honra não esteja ligada a seu povo, pois em sua ira eles mataram homens e por capricho mutilaram gado. Amaldiçoada seja sua ira, pois ela foi violenta, sua fúria, pois foi cruel. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Eles foram cruéis, eles foram violentos ali com o povo. Eles poderiam ter feito de outra forma, mas não, eles foram violentos. Eles foram vingativos e foram lá e vingaram a sua irmã e mataram a cidade inteira, com todos os homens. A cidade ali onde sua irmã foi estuprada pelo filho ali do governante da cidade. E Judá agora, Judá e Judá, seus irmãos o reconhecerão, sua mão estará sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. E o Judá é um filhote de leão. Meu filho, você está sobre a presa. Ele arma a tocaia e se estica como um leão, como uma leoa. Quem ousará provocá-lo? O cetro não sairá de Judá, tampouco o bastão do governante dentre suas pernas, até que venha aquele a quem a obediência pertence, ou até que Shiló venha. Shiló é presente, ali a raiz hebraica de Shiló é presente. E o que é isso? É uma profecia messiânica. É claramente. Não só eu concordo com isso, mas todos os teólogos ali, cristãos e até os rabinos que não creem nem em Jesus, eles creem que essa aqui é uma profecia messiânica. Todos concordam 100% aqui que essa é uma profecia messiânica, porque o cetro não sairá de Judá, tampouco o bastão do governante dentro de suas pernas, até que venha Shiló, até que venha o presente. Por quê? Porque aí ele vai governar, o que? A era messiânica, né? Quando Jesus vir para reinar aqui. Essa é uma profecia sobre Jesus. Jacó não falou que ia falar sobre os últimos dias? Está falando sobre os últimos dias. O bastão de governo não vai sair da mão de Judá até que venha o presente. O presente de Deus para a humanidade, que é Jesus. Até que venha ele. Por quê? Porque ele vai reinar. E daí o cetro nunca vai sair mais dele. Amarrará seu jumento à vinha, e a cria do seu jumento será amarrada à vide. Ele lava as roupas com vinho, suas capas no sangue de uvas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Ali ele lava as roupas com vinho, suas capas no sangue de uvas. Ali é o que? É o sacrifício do Messias. É o sacrifício de Jesus ali está falando ali. Porque é o sangue de uvas. O vinho ali significa o quê? Que até o próprio Jesus falou. É o sangue dele. É o sangue dele. E aqui está falando do quê? Do sacrifício que ele fez por nós. O sacrifício de Jesus na cruz aqui. Por isso que ele banha as suas roupas com vinho, porque é com sangue. Ele banhou suas roupas com sangue por nós. Ele banhou sua capa no sangue de uvas ali. Por quê? Porque ele banhou no sacrifício que ele fez por nós. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, falando ali da crucificação, do derramamento de sangue ali. Por isso seus olhos escuros ali, por conta do sangue. Mas seus dentes mais brancos que o leite ali. Se nós formos ver o que nos remete ali o leite na Bíblia Sagrada, remete ao que? A nutrição. Que a Bíblia fala, uma terra que emana leite e mel. Ali o leite sempre vem da nutrição. Por quê? Porque Jesus ele foi criado na palavra de Deus. Desde pequeno ali ele aprendia ali com os sábios ali da época. Ele foi uma pessoa estudiosa que queria aprender a palavra de Deus desde pequenininho. E nós vemos ali a infância de Jesus, nós vemos ele o quê? Dando aula até para os doutores lá
lá em Jerusalém. Mas isso é porque, não, porque era Jesus, mas não, porque ele buscou conhecimento. Até o próprio Jesus buscou conhecimento. E que nós não vamos buscar também. Até o próprio Jesus buscou, ele aprendeu, ele foi na yeshiva, né, como diz, a escola ali judaica. Jesus aprendeu ali com os rabinos ali da época, a lei de Deus, aprendeu direitinho ali e ensinava também a lei de Deus. Ele aprendeu, ele crescia na graça e no conhecimento, a Bíblia fala, ele crescia na graça e no conhecimento. Ele não nasceu já com tudo, ele buscou ali o conhecimento ali quando ele era criança. E por que a gente não vai buscar também, se até o próprio Jesus buscou? Ele buscou conhecimento ali. E ele buscou tanto conhecimento que ele era aclamado ali pelos doutores. Por quê? Porque ele buscou o conhecimento de Deus na sua vida. Por isso ele os seus dentes mais brancos que o leite, porque ele era nutrido da palavra de Deus na sua boca. Por isso, é uma profecia ali sobre Jesus que viria de Judá. Tudo isso aqui que nós vemos são profecias ali sobre Jesus, profecias sobre o futuro do povo ali. Depois ele fala ali sobre os outros, ali Zebulun, Issacar, Dan, fala sobre vários ali, Gade, Asher, Naftali. E depois aqui um interessante também é de José. Yosef é uma planta fértil, uma planta frutífera na primavera, com ramos que sobem pelas paredes. Com ramos que sobem ali pelas paredes. Nós vemos aqui, por exemplo, que Yosef é uma planta fértil. Nós vimos que José, na semana retrasada eu falei, ele é uma figura de Jesus também, que estava ali num lugar que não era seu povo, ali, mas abençoando ainda o seu povo. E ali nós vemos com ramos que sobem pelas paredes, ou seja, sai do lugar onde está. É uma bênção ali que alcança outros lugares. Então, uma planta frutífera na primavera ali na sua cidade, mas que saía pelos muros, ou seja, Jesus ele não abençoou só o seu povo Israel, mas saiu pelos muros também. Ou seja, ele abençoou as nações também, Jesus. Ele abençoou a todos, o mundo todo, através do seu ministério. Não é um ministério somente centrado em Israel, mas para a salvação da humanidade. Por isso ali os seus ramos saem pelos muros. Por quê? Porque todas as nações usufruíram de Jesus. Todas as nações foram abençoadas em Jesus. Por isso ali que saiu. Os arqueiros o atacaram com ferocidade, disparando contra ele e pressionando muito. Mas seu arco permaneceu firme, seus braços foram feitos ágeis, pelas mãos do poderoso de Jacó, dali, do pastor, a pedra de Israel, pelo Deus de seu Pai que os auxiliará, por El Shaddai que os abençoará, com bênçãos do céu acima, com bênçãos das profundezas que jazem abaixo, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu Pai são mais poderosas que as bênçãos de meus pais. Estendem-se as mais distantes das colinas eternas, que estarão sobre a cabeça de Yosef, sobre o semblante do príncipe entre seus irmãos. Sei que as bênçãos são ligadas à personalidade de cada um dos patriarcas aqui. As bênçãos de Deus nas suas vidas. Benjamim, por exemplo. Benjamim é um lobo voraz. Pela manhã devora a presa, à tarde ainda divide espólio. É sempre ligado à personalidade de cada um dos filhos de Jacó. Deus ele viu a vida de cada um para dar essa bênção especial que repercutiu sobre toda a descendência dele. Por isso que a nossa descendência é importante. Eu sempre falo aqui, mas é bem importante que nós saibamos que o nosso objetivo aqui na Terra é deixar uma marca aqui nessa Terra, uma marca de Deus, tentar transformar essa Terra. E Deus nos deu os filhos, que é a maior herança que uma pessoa pode ter, um filho. Por quê? Porque ele vai representar você aqui depois, mesmo que você não esteja mais aqui, ele vai te representar aqui. Por isso que a Bíblia fala para nós criarmos bem os nossos filhos, para que eles sejam bons representantes nossos aqui, na nossa linhagem. Para quê? Para que seja uma linhagem abençoada, para que seja uma família abençoada. Ele vai carregar seu nome vai estar sobre o seu filho, e ele vai dar a continuidade ao que você fez. Se você fez a obra de Deus, ensinou ele a fazer a obra de Deus, ele vai continuar a sua obra de Deus aqui na terra. E ela vai ser abençoada através do seu filho aqui. Por isso que é uma das maiores heranças que a gente pode ter. O salmista fala que os filhos são herança do Senhor. Porque a maior herança que você pode deixar aqui nessa terra é seu filho. É os seus filhos. E Deus deu o poder. Até muitos... Ouvi um teólogo até dizendo uma coisa que é até interessante se você for parar para pensar, que quando nós temos filhos, nós participamos do ato criativo de Deus. Nós somos parceiros de Deus na criação, quando nós temos filhos. Por quê?
Porque você está, é como se você fosse, como se Deus desse uma oportunidade para você ajudar ele na criação dele. Por quê? Porque Deus poderia muito bem criar as pessoas normalmente, mas não, ele faz com que haja casamento, com que haja um ato sexual que cria o que? Uma nova criatura no mundo. Que Deus introduz através do casamento, que é uma nova criatura nesse mundo, uma criatura eterna, não uma simples criatura. É uma criatura que tem um espírito, tem a parte de Deus nela, uma criatura eterna ali. E você pode participar disso através do casamento. Então é uma bênção de Deus no casamento, de participar do ato criativo de Deus. O quê? Colocando a herança do Senhor, que é os filhos nessa terra, que vão nos representar e mais ainda representar primeiramente a Deus na nossa vida. Depois termina ali as bênçãos de Deus na sua vida, e depois que Jacó termina ali de abençoar os seus filhos, ele encolhe os pés, a Bíblia fala, encolhe os pés e dá o último suspiro e morre. Depois que ele acaba de abençoar todos os seus filhos ali. E então José, todo mundo ali chorou, ali José se jogou ali quando seu pai deu o último suspiro, beijou ali seu pai, choraram muito. E como eles estavam no Egito, ele mandou embalsamar o corpo do seu pai. Embalsamar lá, eles tiravam os órgãos de dentro para poder preservar, que é as múmias, né? Eles embalsamaram ali o corpo de Jacó. Depois José também foi embalsamado ali, porque estava no Egito, né? Era o costume ali do Egito. Porque geralmente o enterro judeu ele é bem mais rápido, mas os egípcios ali demoravam muito, né? Porque tem que embalsamar, demoravam uns 40 dias ali para poder embalsamar, colocava ali as resinas ali para não apodrecer, porque os egípcios criam que quando você preservava o corpo, você preservava a alma também. Aí, uma garantia que você teria uma vida eterna ali. Porque os egípcios criam nisso, que eles não criam na ressurreição como nós, a ressurreição do corpo. Eles criam que para você ter vida eterna, você tem que ter um corpo eterno também. E hoje está nos museus, aí, não está nem nas tumbas mais. Nos museus aí do Egito e do mundo. E ele foi embalsamado também. Ele cumpriu com a promessa, ele não ia ser enterrado no Egito, ele ia ser enterrado lá junto com Abraão. E eles foram. E junto com José foi com jeitinho, pediu para o faraó para que ele pudesse enterrar seu pai ali. E ele foi ali junto com uma caravana ali de egípcios e todos seus irmãos ali. Foram muitas pessoas ali, foram ali para o enterro de Jacó. Ali na gruta de Macpela, onde Abraão ali e Sara estavam todos enterrados já lá. E eles começaram a chorar ali e lamentaram por 7 dias ali, onde estavam, que os povos cananeus ali, eles viram um monte de egípcio se lamentando, chorando, e eles chamaram ali aquele lugar de lamento dos egípcios. Chamaram ali de Avel Mitzraim, lamento do Egito, ali depois do Jordão, porque eles viram um monte de egípcios chorando e acabou ficando conhecido ali como o lugar de lamento dos egípcios, porque eles estavam chorando por Jacó. E depois do luto ali que Deus coloca como necessário na nossa vida, a gente precisa do luto para recuperar, todo mundo precisa, ninguém é super-homem para aguentar uma perda dessa, né? A perda de um pai. Eles tiveram seu período de luto, continuaram vivendo ali no Egito. José ali continuou vivendo. Enquanto Jacó ali viveu seus 147 anos, José vai viver só os seus 110 anos ali no Egito. E depois, no fim, José ele também era como Jacó. Ele estava no Egito, mas seu coração estava em Canaã também. Ele pede ali os seus irmãos e faz eles jurarem. Fala assim, jure que vocês vão me enterrar na onde? Em Canaã. Vocês vão me enterrar junto com meu pai em Canaã. E eles juraram. E José ali, ele foi tão abençoado ali que ele viu os bisnetos de Efraim, ou seja, viu a terceira geração na frente dele. Ele tão abençoado que ele foi. Mas chegou ali à beira da morte e ele morreu ali com 110 anos, mas os irmãos prometeram que levariam ali o seu corpo para ser enterrado em Israel. E ele ficou ali embalsamado, eles embalsamaram José também, e ele foi colocado num caixão ali no Egito. E quando que ele foi enterrado ali em Israel? O povo de Israel, quando Deus usou Moisés para tirar dos Egito, eles levaram esse caixão para poder enterrar depois Israel. Você vê que quando Josué passa para a terra prometida, eles estavam ainda com os ossos de José ali. E quando eles passam o Mar Vermelho, eles passam com os ossos de José, eles passam todo o deserto ali, estavam com o caixão de José junto. Para quê? Para cumprir a promessa. Os filhos cumpriram a promessa que os pais fizeram ali, de José ser enterrado aonde? Em Canaã.
porque o coração dele estava ainda em Canaã. Amém, irmãos? Então, nós aprendemos muito aqui na vida de José, na vida de todos os patriarcas, e dizemos aqui como costume, sempre quando nós terminamos um livro da Torá, que seja forte, e todos nós sejamos fortalecidos. Hazak, Hazak, Benit Hazek, que nós sejamos fortes e que todos nós sejamos fortalecidos no Senhor, para nós estudarmos mais ainda da palavra do nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. Então,